que eu coloco aqui para vocês ou não? Dá uma olhadinha ou ninguém clica no para saber o que que é essas dicas que eu coloco aqui? Senão eu vou parar de botar essas dicas, hein? Ah, eu curto. Tá. Então, quem Eu sabe eu costumo continuo. dar uma olhadinha. Top. Eu coloco bastante coisa do YouTube porque não sei se vocês usam muito ele, eu acho que eu já tinha até conversado com vocês isso, mas eu costumo usar bastante o YouTube para tudo, sabe? Televisão é o YouTube ultimamente. Então eu trago bastante dica com relação a eles, para se inscrever nesses canais aí é legal, porque às vezes eles colocam uns vídeos interessantes, tá? Não que vocês vão implementar as coisas que eles montam, mas pelo menos para ter uma noção do que existe, né? Tá, mas vamos lá, o que é a nossa aula hoje, tá? A aula de hoje, a gente vai começar a conversar sobre os transistores de efeito de campo, tá? Na real, vai ser bem rápido, porque a ideia de análise de amplificadores com transistores de efeito de campo é a mesma ideia de transistores de junção, tá? É a mesma coisa, assim, só que agora a gente vai trocar o nosso elemento, o nosso dispositivo lá. Antes a gente estava usando o TBJ, agora a gente vai usar os FETs, tá? Os JFETs para ser mais específico. Mas a gente vai usar um tipo diferente de transistor. Mas toda a outra ideia continua a mesma coisa. O que a gente quer saber de circuitos amplificadores com FETs? A mesma ideia, né? Qual que é o ganho de tensão, qual que é a impedância de entrada, qual que é a impedância de saída. E para alcançar essas respostas, para chegar nessas respostas, a gente aplica a mesma metodologia de análise, que é redesenhar o circuito no ambiente de análise que a gente quer, que é o ambiente CA, e para fazer isso a gente ignora a CC, a gente troca o transistor pelo modelo. Então, o princípio, a metodologia continua a mesma, né? Os passos continuam o mesmo. O que muda é o transistor em si, tá? E por mudar o transistor, mudam os detalhezinhos do circuito, mudam os detalhezinhos do modelo que a gente vai explorar na aula de hoje, tá? Então é basicamente isso, essa primeira aula. Depois dessa aula a gente vai fazer mais uma com transistores de efeito de campo, e depois a gente continua com o resto da matéria, tá? Depois a gente vai ver a influência da carga, a gente vai ver resposta em frequência, que é outro assunto, tá? Essa parte da matéria que se refere a transistores de efeito de campo, especificamente, ela está no capítulo 9 do Nachelski, tá? Considerando a 7ª edição. Eu não sei se vocês têm alguma edição do Nachelski, mas na 11ª, que eu acho que é a última, eu não tenho certeza, eu acho que é o capítulo 11, tá? Mas na 7ª é o capítulo 9. O Malvino também fala sobre isso no capítulo 11, e daí eu coloquei o link aqui, eu não sei se vocês utilizam essa minha biblioteca, que é onde vocês têm acesso a um acervo online de livros grátis. Vocês já usaram essa minha biblioteca? Costumam usar ou não? Sim, mas ela é bem travada. Ela dá um pouco de lag, né? Ela tem uns bugzinhos, mas é muito interessante porque ela tem bastante livro de graça para vocês, tá? O Malvino tá lá, e assim como vários outros que a gente pode usar aqui na disciplina de eletrônica, tá? Então o Malvino tá lá e o capítulo do Malvino que fala sobre isso é o capítulo 11, tá certo? Vocês tinham já ser compartilhado o Nachelski, né? Se eu não me engano. Ou não? Ou vocês já têm de dispositivos um? Não, só uma ouvindo. Tá. Eu posso conseguir para vocês depois o link dessa 7ª edição aqui, caso vocês queiram, tá? E ele não tem lá na minha biblioteca, tá? Mas tem outros que fazem revisão dele e tal, bem interessante. Bom, mas tá aqui, então, nossos livros texto, né, onde tá tudo escrito e mais a fundo, que a gente vai ver na aula de hoje, estão basicamente nesses 2 capítulos desses 2 livros aqui, tá? Quem quiser ter a parte escrita ou para relembrar depois o que eu falei, tá lá, tá certo? Mas vamos lá, vamos conversar então sobre os transistores de efeito de campo. E, na real, antes de falar disso, eu trouxe aqui mais um exemplo no circuito amplificador, tá? Esse aqui, no caso, é um amplificador de áudio, tá? O que eu quero destacar aqui é só a questão que eu já vinha falando para vocês, que esses amplificadores e qualquer amplificador, na real, seja ele para potência ou seja ele para sinal, ele é dividido em estágios de amplificação, e é uma coisa que eu já comentei com vocês, tá?
O que acontece nisso aqui? Se vocês olharem, tem esses transistores grandes aqui, né, que tem um encapsulamento maior. Não lembro o nome desse encapsulamento, tá? Mas ele tem um nome específico, esse tipo de encapsulamento aqui. Então, tem esses transistores maiores, que é o último estágio, que é o estágio de potência, que é aquele estágio que vai fornecer, por exemplo, lá para o teu alto-falante 100 watts, 200 watts, né? A potência fornecida para a tua saída, né? Aqui está a carga, no caso, que tu vai ligar, digamos que seja o teu alto-falante. A potência que tu vai fornecer para essa carga, ela é fornecida por esses transistores, por esse último estágio, que a gente chama de amplificadores de grandes sinais. Então, qualquer amplificador a gente representa por um triângulo, certo? E a gente está calculando os parâmetros desse triângulo aqui nas nossas aulas. Então, o último estágio, construído basicamente por esses dois transistores aqui, é o estágio que vai estar conectado na tua carga de fato, onde tu tem aqui, por exemplo, 100 watts, 200, enfim, a potência que for a tua carga. Só que antes desse circuito, antes desse ter esse estágio aqui, a gente não fornece tensão de entrada, por exemplo, que está aqui, como se fosse o teu microfone ou teu MP3 player, enfim, tu não fornece direto para o estágio de potência, que é quem amplifica a potência. Antes desse cara, tu tem alguns estágios de amplificação, tá? Se eu conseguir desenhar uns triângulos mais bonitinhos aqui, tu tem outros estágios de amplificação, que às vezes podem ser chamados de estágios de pré-amplificação, ou estágios de casamento de impedância, enfim, tu pode ter vários estágios aqui, né, às vezes 3, às vezes 4, às vezes 2 estágios de amplificação, onde tu vai ter um primeiro estágio, por exemplo, dedicado a não drenar corrente da entrada, então tu tem aquele que a gente estudava, que era o estágio buffer, tá? Depois tu tem um estágio com elevado ganho de tensão, por exemplo, daí pega um primeiro estágio que tem um elevado ganho de tensão, como, por exemplo, aqueles utilizando polarização por divisor de tensão, certo? Que tem um elevado ganho de tensão, mas ele inverte, daí se tu não quer inverter, tu coloca mais um estágio que associa um segundo ganho de tensão. Então, um amplificador, como é esse caso aqui, ele tem diferentes estágios, como pode ver, né? Ele tem outros transistores aqui, ó, vistos de cima, são outros transistores menorzinhos, aquele encapsulamento normal que vocês estão acostumados a ver, PN2222, por exemplo, que é um transistor de sinal muito conhecido, um bem genérico. Então, tu tem cada um desses triângulos, por exemplo, uma das estruturas que a gente viu até agora. Então, pode ser, por exemplo, esse primeiro aqui, um emissor comum, que ele tem ganho unitário, mas ele tem uma impedância de entrada extremamente alta. Tu pode ter esse segundo estágio aqui, um polarização por divisor de tensão, o último estágio, um base comum, e assim vai, sabe? Até chegar no último estágio aqui, que é um estágio de potência que vai alimentar a tua carga de verdade. Esse estágio de potência aqui, a gente ainda vai analisar quais que são os amplificadores que vão aqui dentro, tá? Mas é um estágio de potência. A gente está analisando o que vai dentro desses pré-amplificadores aqui, né? Tecnologias mais simples que existem. Claro, as que são utilizadas, digamos, comercialmente, são variações dessas mais simples. Mas a ideia continua a mesma que a gente está vendo aqui, né? De saber qual que é a impedância de saída, qual que é o ganho, qual que é a impedância de entrada, e assim vai, tá? Então, isso aqui eu quero chamar bastante atenção, porque é aqui, esses estágios de amplificação que a gente está vendo, certo? A gente está vendo o que está aqui dentro. Então, por exemplo, que amplificador que esse primeiro transistor aqui está polarizado para C? E esse segundo? E esse terceiro, certo? Até chegar lá no último estágio, que é o de potência. Então, a gente está vindo aqui dentro, está olhando os pré-amplificadores e mais lá no final da disciplina a gente vai ver esses que é o último estágio aqui, que são as classes de amplificação de classe A, classe B, classe AB, são os estágios de potência, tá? Então, a gente está situado basicamente aqui, na pré-amplificação de sinais, tá? Aqui, claro, eu trouxe um exemplo que é um amplificador de áudio que tem bem direitinho essas partes, que é a pré-amplificação, que é a amplificação de potência, só que não necessariamente essa é a única aplicação, né? A gente pode ter esses pré-amplificadores, como eu já tinha falado para vocês, dentro de microchips ou em amplificadores de radiofrequência, por exemplo, né? Transmissores AM, FM, que trabalham com sinais analógicos. Então, tu tem esses amplificadores e é muito importante esses conceitos que a gente vê, principalmente a parte de análise em frequência, que a gente ainda vai ver, tá? Então, situado basicamente nessa placa, a gente consegue observar alguns conceitos que a gente está vendo na aula.
O que o buffer faz ali, professor, especificamente? O buffer, se vocês lembrarem, a gente viu que é o seguidor emissor, por exemplo, né? Uma topologia de fazer um buffer é o seguidor emissor, tá? O que ele faz? Ele faz com que a corrente, que a tensão que tu aplica aqui na entrada, ela seja a mesma que tu fornece para o segundo estágio, tá? Ela é a mesma tensão que tu fornece para o segundo estágio. Tensão de entrada é igual a saída. Só que esse segundo estágio aqui, ele drena uma corrente para ele funcionar, né? Tu quer amplificar a corrente, tu quer amplificar a tensão, tu quer aplicar uma tensão aqui a VO2 maior, ok, mas ele vai drenar uma corrente para fazer isso. O buffer, ele diz o seguinte, essa corrente, ela não vai vir daqui, ela não vem, digamos, do teu microfone, ela vem da alimentação desse primeiro estágio, ele vem da alimentação do buffer. Então, a corrente que tu fornece na saída do buffer, ele não vem da entrada, ele vem da alimentação. É isso que o buffer faz. Ele descarrega, ele não carrega, melhor dizendo, o sinal de entrada. Então, imagina que quem está gerando o teu sinal de entrada aqui é um microfone, tá? É um microfone. O buffer, sendo o primeiro estágio, ele não puxa a corrente do teu microfone. Ou seja, ele não afeta o funcionamento do teu microfone, ele não carrega o teu microfone, ele não muda o ganho do microfone, porque tu não está puxando energia dele, tu só está lendo a tensão. E daí o segundo estágio, a corrente que o segundo estágio precisa para funcionar, que ele puxa da entrada, não vem da entrada, vem da fonte de alimentação desse amplificador aqui, um VCC que tu está usando. Tá? Não sei se consegui me fazer entender. Conseguiu, sim. Então, esse é o funcionamento de buffer. Tudo que é porta AD que tu tem de microcontroladores ou uma leitura de tensão, um sistema de medição, seja um multímetro, alguma coisa, sempre tu vai ter um estágio de buffer na entrada, que é uma impedância de entrada muito alta, que daí isso, né, esse circuito buffer aqui, se tu lembrar lá das equações do seguidor emissor, ele tem uma impedância de entrada muito alta e o ganho dele é unitário, tá? Mas essa impedância de entrada muito alta é extremamente desejável para ser o primeiro estágio de amplificação, porque daí tu não puxa a corrente do sinal de entrada, tu puxa a corrente só do VCC, só da fonte de alimentação de verdade. Tá? Bom, mas eu falei tudo isso, eu destaquei isso aqui, porque eu quero dizer que esses triângulos que estão aqui, ó, que são aqueles amplificadores que a gente está vendo, né, que a gente está calculando os parâmetros de cada um desses triângulos aqui, né, porque cada um desses triângulos ele tem uma impedânciazinha de entrada, uma impedânciazinha de saída e um ganhozinho, né, cada triângulo desses tem um modelinho. Esses triângulos aqui, eles não são necessariamente feitos só com transistores de junção, eles não precisam ser feitos só com TBJs, eles podem ser feitos também com transistores de efeito de campo, que é, por exemplo, aqui tu tem 2 estágios de amplificação aqui, ó, realizados com transistores de efeito de campo. Então, tu tem aqui um primeiro estágio de amplificação usando um FET e um segundo estágio de amplificação usando FET também. Então, cada um desses circuitos aqui é um desses triângulos, por exemplo, certo? É um dos estágios de amplificação, onde um pode te dar um ganho de tensão, o outro desinverter o sinal e assim por diante, né? Cada um com a sua aplicação. Então, tu pode usar transistores de efeito de campo também, além dos transistores de junção. E o que que muda isso? Muda algumas características, porque o dispositivo é diferente, ele não é um dispositivo controlado por corrente, então, idealmente, ele consome menos corrente do que os transistores de junção, que os TBJs, certo? Mas ele acarreta em outras consequências no funcionamento do amplificador. Ele tem características diferentes de ZI, ZO e ganho de tensão. E quando eu digo características, é equações diferentes, tá? Então é isso que a gente quer analisar agora. Tu pode usar nesses estágios de amplificação, tu pode usar transistores de efeito de campo. Pode, e é utilizado também. Tá, e aí o que que muda? Como é que eu analiso os amplificadores com transistores de efeito de campo? Isso que a gente quer responder agora. Tá? A gente vai analisar topologias de amplificadores com transistores de efeito de campo, com os FETs. Lembram dos FETs? Manjam dos FETs? Mais ou menos. Isso aqui é um FET, tá?
O encapsulamento dele pode ser os mesmos encapsulamentos de um transistor de TBJ, tá? O encapsulamento pode ser o mesmo, né? Tipo esse TO92 aqui, que é o encapsulamento padrão do PN2222, certo? É o mesmo encapsulamento, certo? Só que tu tem, também ele é 3 terminais, né? Só que os terminais aqui a gente chama de dreno, source e gate. Diferente lá do transistor, né? Que era coletor, emissor e base, tá? Aqui a gente chama com esses nomes aqui. E o princípio, né, a ideia desse dispositivo é extremamente igual àquela do transistor. Tu quer controlar a corrente num certo ramo, né? Então, imagina que isso aqui é lembra lá da nossa primeira aula, né? Imagina que isso aqui é um ramo de um circuito, uma malha de um circuito, e o que o transistor faz é controlar o valor dessa corrente que circula aqui. Lembra lá que a nossa primeira ideia que eu falava da eletrônica é sempre isso, é controlar a energia que tu está passando ou fornecendo num certo circuito. Aqui é a mesma coisa, a gente quer controlar a corrente que flui nesse caminho de dreno para source. E a gente chama essa corrente de dreno. Então, a função do transistor de efeito de campo, que é o FET, esse dispositivo aqui, esse é o símbolo, é exatamente a mesma do transistor da TBJ, certo? Só que lá tu controlava uma corrente que a gente chamava de corrente de coletor. Aqui a gente controla uma corrente que a gente chama de corrente de dreno. A gente controla a corrente que flui do terminal dreno para o terminal source. A gente diz quanta corrente que vai circular aqui ou não, tá? Claro, dependendo do circuito de polarização que vai fornecer essa corrente, tá? Se tu não tiver uma fonte para alimentar para fornecer essa corrente, aí não tem o que controlar, tá? Então, é aquela mesma ideia da torneira, né? Controlando o fluxo de corrente que flui num certo ramo, num certo duto. Aqui é a mesma coisa, que flui do dreno para o source. Estamos controlando essa corrente aqui. Só que essa corrente, diferente do que nós fazia lá no TBJ, que a gente controlava a corrente que fluía do coletor para o emissor através de uma corrente de base, aqui a gente controla a corrente de dreno através de uma tensão entre esses dois terminais. Uma tensãozinha aplicada entre o gate e o source. Então, é um elemento que controla uma corrente em função de um valor de tensão. Lá no TBJ, a gente tinha um valor de corrente que era controlado por corrente, pela corrente que a gente injetava na base da junção. Quando tu injetava corrente lá no TBJ, quando tu injetava corrente na base da junção, tu colocava mais elétrons dentro da junção, então a junção se tornava mais condutora, então isso aumentava a corrente de coletor. Esse é o princípio de funcionamento do transistor bipolar de junção. Quando tu bota a corrente na base, tu está injetando portadores na junção, e se tu tem mais portadores, tu tem um meio mais condutivo, logo aumenta a corrente de coletor. Tá? Aqui é parecido, só que diferente. Em vez de tu controlar o número de portadores na junção para aumentar ou diminuir a condutividade entre coletor e emissor, aqui a gente altera a condutividade entre dreno e source através de um valorzinho de tensão. Tá? E eu vou gastar mais uns minutos explicando isso aqui, como é que acontece, tá? Não sei se vocês lembram como é que funciona isso a nível de semicondutor, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, a grande diferença que eu quero salientar aqui, primeiro, é o símbolo, né, como é que eu represento esse dispositivo, e a grande diferença para o TBJ é que tu controla aqui uma corrente através de um valor de tensão. Lá no TBJ, tu controlava uma corrente em função de uma corrente, tá? E como que é o transistor de efeito de campo, né? Como é que ele é estruturalmente? Ele é basicamente essa estrutura aqui, ó. Tá? Então, aqui em cima a gente tem o dreno, beleza? E aqui embaixo o source. O que a gente vai controlar nesse dispositivo é a corrente que flui aqui, que flui através desse caminho aqui no meio, que flui do dreno para o source. A gente vai controlar essa corrente, tá? E a gente chama que essa corrente está fluindo através do canal. Aí a gente diz que existe essa ligação entre o dreno e o source, a gente chama de canal. Daí, aqui nesse caso, é um semicondutor do tipo N. Então, a gente chama de canal N. É um FET de canal N. Então, a gente vai conduzir corrente num canal N.
Mas existem outros que o canal pode ser P, que é um transistor, que é um semicondutor polarizado positivamente. Então, também a gente controla daí a corrente no canal P, tá? Mas é num canal. Esse canal aqui que conecta o dreno com o source, tá? Como se fosse um canal de rio mesmo, assim, né? Fazendo uma conexão. E a gente vai fazer o quê? A gente vai alterar a condutividade desse meio aqui, a gente vai alterar a condutividade do canal através da tensão no gate, ou na porta, né? Gate é portão, né? No gate, que é a porta desse dispositivo, tá? Então, através da tensão nesse pino aqui, com relação a esse pino, a tensão nesse pino com relação a esse pino, a gente controla a corrente que flui desse pino para esse pino. Tá? Essa aqui é a estrutura dele. Para a gente conversar um pouquinho melhor sobre como que funciona esse controle de condutividade do canal, né? O que a gente altera é a condutividade do meio, por isso que aumenta ou diminui a corrente que passa aqui. Para entender um pouquinho melhor isso, eu quero voltar lá no que a gente estudava sobre diodos, lá o que vocês viram em dispositivos 1, tá? Assim como lá em TBJ eu voltei um pouquinho na questão do diodo, né? Vamos voltar aqui também para nós tentar fazer um paralelo. Porque o diodo é o semicondutor mais simples de todos, né? Se tu entende o funcionamento do diodo, tu consegue expandir esse conhecimento para o funcionamento dos demais semicondutores, tá? O que a gente tinha lá no diodo, né? A gente tinha uma junção PN, tá? Basicamente era isso, era uma junção entre semicondutor do tipo P e semicondutor do tipo N. Vocês lembram o que significa semicondutor do tipo P e semicondutor do tipo N? Eu falei antes e esqueci de perguntar. Não? O que caracteriza um semicondutor tipo N? Carga negativa. Carga negativa, né? Um semicondutor, por natureza, ele não tem excesso de cargas nem positivas nem negativas. Ele é um cara neutro, basicamente. O que a gente faz? A gente dopa esse material, né? A gente injeta nele ou elementos que dão para ele um jeitão negativo, que deixam elétrons livres no meio da estrutura do silício, ou a gente coloca elementos, injeta elementos, como se a gente estivesse sujando o semicondutor, essa palavra, né? Com elementos que dão um jeitão positivo, ou seja, falta de elétrons. Ou tu vai ter um pedacinho de semicondutor com excesso de elétrons, ou tu vai ter um com falta de elétrons, tá? Isso que é um semicondutor tipo N e tipo P, né? Respectivamente, hein? E se tu tiver dois desses, tu tem uma junção PN, tá? Eu trouxe uma foto aqui para mostrar o que é uma junção PN, tá? Essa foto aí, ó, isso aí é uma junção PN, só para vocês terem uma ideia. O que tu tem, na real, é um bloquinho de silício dopado negativamente, e tu injeta nesse bloquinho de silício um bloquinho dentro dele do tipo P, tá? Se tu olhar um corte de seção aqui, basicamente, né? Essa figura do lado é como se fosse um corte aqui, ó, basicamente, uma coisa meio parecida com isso, né? Um cortezinho, tu tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma junção PN. Tu tem um disco de silício, onde tu dopa esse disco de forma negativa, ou seja, tu injeta nele elementos que deixam elétrons livres, e depois tu vem aqui, tu tapa os lugares que tu não quer, então tu taparia, por exemplo, tudo que não tem o P, e daí tu injeta carinhas aqui para deixar ele positivo, tá? Então tu tem uma junção PN, na real ela é muito mais semelhante a essa imagem aqui do que tudo que vocês vêm estudando lá desde o início, né? Porque geralmente a gente representa isso aqui, né? Uma junção PN assim. Mas na real ela é muito mais próximo dessa imagem aqui do que aquela imagem ali, tá? Que fisicamente ele é desse jeito aqui que ele se faz, né? Então esse bloquinho do meio aqui, ó, é como se fosse uma piscina P injetada num solo N, né? Entre muitas aspas, assim, tá certo? Beleza, uma junção PN, onde nesse N aqui é aquele carinha que tem muitos elétrons, e nesse P aqui é aquele carinha que tem poucos elétrons, que tem falta de elétrons, tá? Isso que eu comentei bem por cima aí da estrutura de um diodo, tá? Eu vou botar lá no Moodle essa leitura aqui recomendada para vocês, que é como que faz um circuito integrado, tá? Isso aqui é bem interessante,
porque é um processo de serigrafia, basicamente, tá? Quem já viu como faz a serigrafia em camiseta, tá? Que tu coloca uma máscara, passa uma tinta, depois bota outra máscara, passa outra cor de tinta. É basicamente parecido o processo, né? Só que, claro, a nível atômico o troço, né? Então, mas é bem interessante de dar uma olhadinha nessa leitura aqui, tá? Mas voltando a essa estrutura aqui, então, tá? A gente vai explorar um pouquinho mais esse funcionamento para eu lembrar umas características para vocês. Então, o que a gente tem basicamente é essa estrutura, mas a gente desenha ela dessa forma aqui para ficar mais fácil de analisar, tá? Para ficar mais didática a análise desse cara. Deixa eu só ajeitar minha tela aqui, que ela tá... Deixa eu ver aqui... Chablau, que assim... Aí, agora eu enxergo vocês. E daí o seguinte... então, isso aqui é uma estrutura básica de um diodo, tá? Por que eu estou trazendo isso? Porque eu quero relembrar com vocês aqui o funcionamento de uma junção PN, tá? Porque um transistor de efeito FET, um transistor de efeito de campo, ele tem basicamente o mesmo funcionamento, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é a nossa junção PN, tá? A mesma junção que estava aqui, eu só redesenhei a estrutura, tá? Tu continua com o P inserido dentro de uma camada N, e daí tu tem um terminal aqui conectado na camada N e um terminal conectado na camada P, tá? Basicamente essa mesma estrutura. E daí o que acontece? A condutividade desse meio aqui, certo? Do anodo para o cátodo, a condutividade de um terminal para o outro, depende da polarização dessa junção. Se tu polariza ela diretamente ou reversamente. Por que depende da polarização? Porque, por exemplo, né, o que acontece se eu botar uma polarização nesse sentido aqui, né, se a tensão do meu terminal de cátodo aqui for maior que a tensão no terminal de anodo, né? Não necessariamente que essa tensão desse lado seja negativa, mas essa indicação significa que a desse lado é maior que a desse lado, é isso que eu estou dizendo, tá? O que acontece se tu faz essa polarização aqui? O que a gente tem que lembrar? A gente lembra o que tem dentro dessa estrutura aqui, tá? Dentro da camada P, o que eu falei que tinha bastante, né? O que a gente tem aqui, o que vocês comentaram, é que dentro da camada P, dentro desse semicondutor aqui, ele é um semicondutor do tipo P, né? Então ele foi um semicondutor que foi dopado para ter falta de elétrons, né? E essa falta de elétrons a gente caracteriza como lacunas, certo? Então a gente coloca umas carguinhas assim, ó, como se fosse umas carguinha positiva, tá? Mas na real não são carguinhas, né? Não são cargas positivas, são buracos, são lacunas, tá? São faltas de elétron, ok? E aqui do lado N, no semicondutor tipo N, ele é feito ao contrário. Em vez de ele ter falta de elétrons, eles são inseridos no meio do cristal, no meio do cristal de silício, elementos que deixam sobrar elétrons. Tá? Então, sobra elétrons lá na última camada de valência desses caras, então sobram elétrons aqui. Então, no meio desse semicondutor é como se tivesse todo ele sujo de elétrons, assim, tem um monte de elétron livre ali, caminhando no meio desse semicondutor, tá? O que acontece com essa estrutura quando tu polariza ela com essa, com esse sinal aqui que eu mostrei para vocês, um terminal positivo no teu cátodo e um terminal negativo no teu anodo aqui, né? O que acontece com isso? Vamos olhar aqui do lado positivo primeiro, né? Quando tu põe um terminal positivo aqui desse lado, ó, certo? Quando tu põe um terminal positivo aqui desse lado, é como se tu tivesse, não, tu tem um terminal positivo coladinho no semicondutor do tipo N. Tu tem. Tu tá aplicando uma tensão positiva, um terminal positivo, aqui no semicondutor tipo N. E o que um terminal positivo faz com cargas negativas? Vocês lembram disso? Conseguem lembrar dessa análise? O que um terminal positivo faz com cargas negativas? E aí? Atrai as cargas negativas? Isso, os opostos se atraem, né? Então, esse positivo aqui, ele vai puxar esse negativo para cá, vai puxar esse negativo para cá, vai puxar esse negativo para cá, vai puxar esse negativo para cá. Beleza, isso que aqui é que acontece do lado N. E do lado P? Bom, tu tá aplicando um negativo aqui desse lado. Né? Tu tá aplicando o terminal P aqui, que é o teu anodo, tá aplicando o terminal negativo. Tem negativo sendo aplicado nesse cara que tá cheio de
cargas positivas, né, entre aspas, porque não são cargas positivas, são lacunas, né? O que que esse menos aqui vai fazer com essas lacunas? Ela vai fazer isso aqui. Semelhante ao que foi feito lá do outro lado. Tá? Vai atrair toda essa buracama para o lado esquerdo aqui. E daí o que que tu tá fazendo quando tu faz essa polarização, ó? Tu enxerga que tu tá puxando para longe um do outro as lacunas e os elétrons, tu tá afastando os elétrons das lacunas. Certo? É isso que está acontecendo quando tu faz esse tipo de polarização. Tu afasta os elétrons do N das lacunas do P. Tu afasta os elétrons das lacunas, porque tu está puxando todo mundo para fora da junção. Né? A junção é aqui, né? A junção é aqui. Certo? Onde tu está fazendo a junção entre essas duas camadas. No momento que tu faz essa polarização, tu afasta essa galera da junção. Tu puxa essa galera para longe da junção. E se tu tá afastando esses elétrons aqui dessas lacunas, é mais difícil eles se combinarem, concorda? É muito mais difícil desse elétron se combinar com essa lacuna. Na real, eles não vão se combinar, porque tu tá puxando o elétron para um lado e a lacuna para o outro. Como é que essa lacuna vai se combinar com esse elétron? Eles não vão se combinar. E se eles não se combinam, eles estão para longe da junção. Né? Eles estão cada vez mais longe da junção. Conforme maior a diferença de tensão entre esses dois terminais, mais tu afasta os elétrons e as lacunas um do outro. Mais longe fica da junção as lacunas e os elétrons. E conforme tu vai aumentando a distância das lacunas para os elétrons, bem aqui em torno da junção, tu começa a ficar com uma região onde não tem nem lacuna e nem elétron. Vocês estão entendendo isso? Começa a ficar aqui no meio uma região que tu não tem nem lacuna e nem elétron. Então começa a se formar uma região aqui, ó, que tu não tem nem lacuna, tá difícil, aqui, ó, que tu não tem nem lacuna e nem elétron. Por quê? Porque tu tá puxando essas lacunas e esses elétrons para longe. Tu tá puxando essa galerinha para longe da junção. E aqui nessa junção tu não tem nem lacuna e nem elétron. E daí não tá acontecendo combinação entre lacuna e elétron. Então tu não tem elétron fluindo. Porque tu puxou eles aqui para a beira do canal N e tu puxou as lacunas para a beira do canal P. E tu não tem recombinação, então esses elétrons não estão fluindo. Se esses elétrons não estão fluindo, tu não tem corrente fluindo, certo? E esse espaço onde tu afastou todo mundo, esse lugar aqui onde tu não tem nem elétron e nem lacuna, essa região aqui, ela tem um nome específico. Vocês lembram desse nome dessa região? Zona de depleção. Isso, depleção, certo? É a nossa depleção, região de depleção, certo? E essa região de depleção é não condutora, tá? Não condutora. Por quê? Porque tu puxou todos os elétrons para a direita e todas as lacunas para a esquerda. Então, ela é uma região não condutora. E conforme maior a tensão que tu aplica, maior diferença de tensão que tu aplica, mais larga, mais espessa é essa camada de depleção aqui. Ele vai aumentando essa camada de depleção em função da tensão que tu aplica, da tensão reversa que tu está aplicando ali. Então, se tu aplica 1 volt reverso, é uma certa tensão. Se tu aplica 10 volts, essa camada de depleção aumenta. Se tu aplica 100 volts, aumenta mais ainda, porque conforme maior a tensão, mais ele vai puxar esses elétrons para longe, mais ele vai puxar em direção ao extremo do teu semicondutor. Tá? Então, isso aqui a gente chama de polarização reversa, certo? Daí ele não vai conduzir dessa forma, ok? E o que que acontece se tu fizer o contrário? Né? Então, vamos pegar outra cor aqui, sei lá, o roxinho. Se tu vier aqui, o roxinho já estava usando. Se tu vier aqui e fizer o contrário, botar a tensão desse lado aqui, superior a esse lado aqui. Se tu fizer o contrário, daí o que que a gente tem? Tu vai ter um terminal positivo aqui, ó. E vai ter um terminal negativo aqui. E aí o que que esse positivo vai fazer? Em vez dele puxar as lacunas para cá, ele vai empurrar as lacunas, porque
porque daí os iguais vão se afastar, ele vai empurrar essas lacunas em direção à camada de depleção. Ele vai empurrar essa galera lá para dentro. Então vai lotar a camada de depleção de portadores. E desse lado aqui tu vai fazer a mesma coisa, tu tá botando um N aqui, então ele vai empurrar os elétrons do semicondutor do tipo N para dentro da camada de depleção. Então essa galera também vai entrar na camada de depleção. Pô, daí tu tá juntando, tá empurrando as lacunas de um lado em encontro, né, para se encontrarem com os elétrons. Tu tá juntando o elétron com lacuna. Tu tá jogando todo mundo para dentro da camada de depleção e dizendo aí, ó, galera, se junta, se recombinem. E se tu tem um elétron se recombinando com uma lacuna, tu tem um movimento de elétrons contínuo na tua junção. Então essa galera tá entrando na camada de depleção, ela tá reduzindo, porque tá entupindo de portadores aqui dentro. Antes ela não tinha portadores, porque tu afastou, agora tu tá jogando a galera para dentro, então ela tem portadores, então ela diminui. E se ela diminui, esses elétrons se combinam com as lacunas. E como tu tá empurrando continuamente elétrons de um lado e lacunas do outro, tu tem o fluxo decorrente. Tá? Então, esse é o princípio de funcionamento de uma junção PN. Tá? Por que ele é um diodo? Por que ele conduz para um lado e por que ele não conduz para o outro? O grande... que eu quero chamar a atenção aqui, me faltou palavra, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é a formação dessa região de depleção, ou da camada de depleção, tá? Essa camada de depleção é não condutora. E no momento que tu afasta os portadores da junção, tu cria essa região de depleção. Tu aumenta a camada de depleção conforme mais tu afasta os portadores da junção. Né? Tu tá puxando eles para longe da junção, tu aumenta a região de depleção. E essa região de depleção é não condutora, porque não tem portadores dentro dela, porque tu puxou todo mundo para fora. Então ela é não condutora, então o teu elemento bloqueia. Tá? Por isso que ele bloqueia essa tensão vermelha e ele conduz uma corrente quando polarizado com essa tensão azul, tá bom? Então isso aqui é o princípio de funcionamento, a formação dessa região de depleção. Tá? A construção dessa região de depleção, que acontece quando tu polariza reversamente que foi dado o nome reversamente, né? Uma junção PN. Por que ela se cria? Porque tu afastou os portadores da junção. Como é que tu afastou? Polarizando reversamente. Tá? Então esse princípio de funcionamento aqui que agora a gente vai levar para os FETs. Bom, entendido isso aí? Lembraram, na real, né? Lembraram isso aí? Não? Não, lembramos. Não lembrou? Lembramos, sim. Tá. Então, seguinte, como é que eu analiso isso agora num FET, tá? Vamos fazer a mesma análise aqui. Como esse dispositivo ele também é construído por junções, e na real ele tem duas junções, né? Tem uma junção PN desse lado aqui, ó, e outra junção PN do outro lado. Como é que fica isso aqui? Quando eu analiso no FET, tá? Para analisar isso aqui, tá? Lembrando que a gente vai analisar a corrente que flui do dreno ó, para o source. Para analisar isso aqui, eu vou só dar uma limpada na figura aí, ó, tirar aqueles nomes e vamos analisar em cima disso aqui, tá bom? O que está acontecendo aqui? Tá, vamos lembrar umas coisas primeiro. A gente quer saber a corrente que vai fluir aqui, ó, né? A corrente que vai fluir aqui. Essa aqui é a nossa corrente de dreno, tá? E aí a gente está controlando, que eu falei para vocês, essa corrente de dreno em função da tensão entre esses terminais aqui, tá? VGS, tensão entre esses terminais aqui. E daí vamos olhar o que acontece quando eu aplico uma tensão nessa junção aqui, ó. Observa que o gate, que é o terminal de gate aqui, ó, terminal de porta, ele está ligado aqui desse lado, dessa junção, tá? Tu tem uma junção do lado esquerdo do teu canal N, que é onde vai circular a corrente, e tu tem uma junção do lado direito do teu canal N, tá? E essas duas junções, elas estão polarizadas aqui, ó, esse terminalzinho aqui, ela tá ligado lá no gate também, ó. Então, aqui desse lado tá a mesma tensão de gate sendo aplicada, tá bom? O que acontece aqui, ó? Quando tu aplica, por exemplo, uma tensão nessa polaridade aqui que eu tô colocando para vocês, certo? Que
que a polarização desse carinha de canal N, com atenção nessa polaridade, o que vai acontecer? Tá? O que vai acontecer aqui? Deixa eu pegar outra cor. Vou pegar o verdinho, pode ser. O que vai acontecer aqui? Ó? Esse terminal N tá aqui, certo? Tá aqui. Meu Deus, que dificuldade. Aí, tá aqui. E o terminal positivo dessa tensão entre o gate e o source está aqui embaixo. Tá? Tá sendo aplicada aqui. Observa o que tu tem aqui, ó, entre esse terminal de gate e esse terminal de source. Vocês conseguem entender que a gente tem uma junção PN do gate, que aqui é o gate, ó, do gate para o source, ó, tu tem uma junção PN, tá? Tu tem uma junção PN, ó, o P aqui e o N aqui embaixo, certo? Ligado no source. Então, do gate para o source, tu tem uma junção PN, ok? Tu tem uma junção PN. E o que acontece quando eu polarizo essa junção PN com essa tensão que eu desenhei vermelha aqui, ó, com negativo no gate, positivo no source? Eu estou aplicando um terminal negativo nesse P. E daí lembra o que tu tem lá no P, né? O que a gente tem nesse P aqui? Tem excesso de lacunas, né? Assim, da mesma forma que eu desenhei ali no diodo, tá? Tu tem excesso de lacunas aqui, deixa eu botar os maisinhos aqui, ó. Tu tem algumas lacunas soltas aqui. E no N tu tem alguns elétrons soltos aqui. Ok? O que acontece quando eu coloco o terminal negativo no gate desse cara? A gente conversou que esse terminal negativo vai atrair essas lacunas em direção ao terminal. Elas vão vir para o terminal aqui, elas vão ficar em volta do terminal, elas vão se concentrar aqui, ó. Vai ficar todo mundo amontoado aqui em torno do terminal. Então, ele vai puxar essas lacunas em direção ao terminal. Ou seja, ele vai afastar essas lacunas da nossa junção, né? Que é uma junção entre o terminal, entre esse P e esse N aqui, entre esse P e esse N. Quando eu polarizo com uma tensão negativa aqui no gate, essa tensão negativa do gate vai atrair as lacunas do P em direção ao gate, ou seja, vai afastar as lacunas do P da nossa junção. E como a tensão aqui no source é maior do que aquela aplicada no gate, né, uma tensão positiva com relação à tensão de gate, ele vai fazer a mesma coisa. Droga, volta. Descagada. Vamos lá. Essa tensão positiva aqui do source, ele vai atrair os elétrons dessa camada N, desse semicondutor N. Também vai fazer a mesma coisa, vai concentrar todos os elétrons aqui nesse terminal, ou seja, vai afastar os elétrons aqui dessa camada de depressão, vai afastar os elétrons da junção. E no momento que eu faço isso, é a mesma coisa que acontece num diodo. É a mesma coisa que acontece no diodo. Começa a se formar a camada de depressão em torno dessa junção PN, porque tu tá afastando os portadores dessa junção. Tu tá puxando as lacunas em direção ao gate e tu tá puxando os elétrons em direção ao source. Então, tu tá aumentando essa camada de depressão aqui, ó. Certo? Tá aumentando a camada de depressão, porque tu tá tirando os portadores dela, tu tá afastando os portadores dela. Então, ela tá aumentando, porque daí os portadores não se combinam. Portador, lembrando, né, é as lacunas do P e os elétrons do N. Se tu tá afastando eles da camada da junção, a junção tá criando uma camada de depressão, e conforme maior a tensão, a diferença de tensão entre o gate e o source, maior essa camada de depressão aqui. Isso acontece desse lado aqui, e também do outro, porque esse terminal negativo também está sendo aplicado aqui, ó. Acontece desse lado aqui também, certo? Então, essa formação dessa camada de depressão acontece nas duas junções, dos dois lados. Isso aí daí lembra o que eu falei antes ali no diodo? A camada de depressão é não condutora. A camada de depressão é não condutora, porque ela não tem portadores dentro dela. Ela não tem portadores porque tu puxou as lacunas que estavam perto dela para perto do terminal de gate e os elétrons que estavam perto dela para o terminal de source. Então, tu não tem portadores nessa região verde. Tá vendo? Tu não tem portadores nessa região verde. Então, essa região verde é não condutora. O que acontece se tu começa a fechar essa junção aqui, ó? Tu começa a aumentar essa camada de depressão aqui, tu começa a aumentar essa região verde. Tu concorda comigo
que conforme aumenta essa região verde, diminui a área que eu tenho do meu canal, diminui o espaço que eu tenho para circular a corrente de dreno? Vocês conseguem enxergar isso? É como se fosse uma veia entupindo, tá vendo aqui, ó? Tu tá colocando coisa que não conduz, ó. Tá acumulando uma região de depressão aqui, porque tu tirou os portadores dela, tu afastou os portadores dela, então ela aumentou. Então ela aumentou, ela tá estreitando o canal. Né? Conforme maior a diferença de tensão entre o gate e o source, mais estreito fica o canal onde tu tá dizendo que é o canal para passar a corrente. Que é o canal para passar a corrente do dreno para o source. Então, conforme maior a tensão que tu aplica, mais fechadinho vai ficando esse terminal aqui. A tensão que eu digo é essa aqui, né? Conforme maior a diferença de tensão do gate para o source, mais fechado fica o teu canal. Dos dois lados, mais ele vai fechando, mais ele vai fechando. E conforme ele vai fechando, tu vai diminuindo a largura do teu canal. Certo? E se tu vai diminuindo a largura do canal, tu vai aumentando a resistividade do meio, porque fica mais difícil dessa corrente passar. Então, conforme maior essa variação de tensão do gate para o source, menor é essa corrente de dreno. Diminui a corrente de dreno em função da tensão de gate. Então, é assim que tu faz o controle da corrente de dreno, que é a corrente que desce aqui, ó, em função da tensão gate source. Tu regulando a tensão gate source, tu regula a largura do canal. E a largura do canal vai te dizer quanta corrente vai passar nesse canal. É como se fosse uma veia entupindo, é como se fosse tu pegasse uma mangueira e apertasse a mangueira, sabe? Quando nem tu tá lavando calçada, por exemplo, e tu aperta a mangueira, tu vai diminuir a área de condução, tu vai diminuir o lugar onde vai passar aquela água, certo? Vai fechando ela, por exemplo. Ok? Vocês enxergam isso? Estão conseguindo acompanhar esse raciocínio? Sim. De boa? Estão entendendo que vai fechando o canal. Tá? Vai fechando em função da tensão de gate. Tá? Tu vai variando aqui conforme tu deixa mais negativa a tensão de gate com relação ao source, mais vai fechando o canal, mais vai fechando o canal. Então tu consegue controlar a largura do canal em função da tensão de gate. Consegue controlar a largura do canal em função da tensão de gate. Se tu controla a largura do canal em função da tensão de gate, tu está controlando a corrente que passa no canal. Porque se tu deixar ele muito estreito, vai diminuindo a corrente. Até o extremo que tu pode botar uma tensão tão negativa aqui de gate source, que essa camada de depressão do lado esquerdo, ela vai se encontrar com a depressão do lado direito. Para a exata tensão em que essas duas camadas de depressão se encontrarem, teu canal fechou. E se teu canal fechou, não tem caminho para essa corrente passar. Porque ela ficou totalmente isolante agora, ela ficou totalmente camada de depressão. Não tem espaço no canal para passar a corrente. E esse ponto recebe um nome. A tensão que tu tem que aplicar no gate, no exato instante que acontece o toque entre as duas camadas de depressão, a gente chama de tensão de pinch off. Tá? Que é quando os dois lados ali se encontram. Pinch é beliscão, né? Quem é que manja dos ingleses, hein? Quem é que fez FISC? Eu faço FISC, mas não faz muito tempo. Pinch é tu fazer esse movimento aqui, ó, com os dedos, ó. De fazer tipo um beliscão, tá? Isso é pinch. Então, é basicamente isso que tu fez, ó. Tu aumentou a tensão de gate lá e veio as duas camadas de depressão e fez um pinch no canal. Ele fechou o canal. Para a exata tensão em que isso acontece, o canal fechou. Então, a gente chama essa tensão de pinch off, porque desligou o teu FET. Ele botou o teu FET em corte. Ele tirou de condução o teu FET. Não tem mais corrente de dreno, porque o canal deu um pinch off. Ele fechou, certo? E se tu continuar diminuindo a tensão aqui, vai aumentando a camada de depressão dos dois lados até fechar completamente, né? Até teu canal ter uma isolação maior
entre o dreno e o source, tá? E conforme tu varia essa tensão aqui, vai variar a largura do teu canal, tá? Então, o controle da corrente de coletor, ou melhor dizendo, o controle da corrente de dreno num transistor FET acontece dessa forma. Então, esse elemento que está aqui, né, que é o símbolo, ele controla a corrente de dreno em função da tensão gate source. E como que ele faz esse controle? Basicamente, através desse processo que a gente desenhou aqui. Tá bom? Entendido isso? Vocês têm que lembrar isso aqui, ó, pinch off. E tem que lembrar que tu controla a corrente de dreno em função da em função da tensão de gate. De que forma? Através da largura, através da espessura do teu canal. Tá? Canal é aquele caminho que tu tem para conduzir a corrente do dreno para o source. Ok? E esse processo, né, de tu regula a largura do canal para regular a corrente, esse processo, daí eu acho que é o mais próximo, na real, daquela comparação que é feita para os transistores com torneira, né? Porque uma torneira é exatamente isso que tu faz. Tu altera a largura do canal que tu tem para conduzir a corrente, tá? Que nesse caso é a água. Tu altera a largura do canal que tu tem para vazão, e daí tu regula a vazão de água que tu tem, né? Então aqui seria a essa espessura aqui que tu regula através do registro, seria o nosso canal, e a água que flui através desse canal é a nossa corrente de dreno. Tá? Daí eu consigo ver muito melhor essa analogia entre uma torneira e um semicondutor para o FET. No transistor de junção bipolar, lá eu não consigo ver tão direto, né? Mas aqui já é bem mais interessante, tá? Porque tu regula a espessura do canal em função da tua tensão gate source, então a espessura é onde vai passar a corrente de dreno. Tranquilo? Relembraram também isso aí, ou isso aí vocês não tinham analisado com essa ótica? Com essa ótica eu não lembro. Mas essas junções PN e zona já. Top. Então vamos lá, vamos adiante. Então aqui o que a gente tem? Lembra? A gente controla a corrente de dreno através da tensão de gate. Como que a gente faz esse controle? Porque tu mudando a tensão de gate, muda a espessura do canal. Se muda a espessura do canal, muda quanto corrente vai passar por esse canal. Tá? É isso que tu faz. Tu deixa passar mais corrente, tu deixa passar menos corrente, através da regulação da espessura do canal, que é basicamente as camadas de depressão dos dois lados ali, tá? Que vão fechar ou aumentar o canal. Então, assim é como funciona, né? Esse é o princípio de funcionamento. Mas como que eu coloco isso no papel agora? Como que eu equaciono esse funcionamento, né? Eu preciso saber matematicamente como é que acontece essa regulação da corrente de dreno em função da tensão de gate. Aí eu preciso saber qual que é a equação para a corrente de dreno em função da tensão gate source. Eu preciso saber isso aqui. Eu sei que eu consigo controlar a corrente de dreno em função da tensão de gate. Eu sei, porque a gente acabou de ver agora que conforme eu mudo a tensão de gate, muda a espessura do canal, eu regulo quanta corrente vai fluir aqui. Tá? Se eu tenho esse controle, se isso é capaz de ser feito, como que eu boto no papel? Qual que é a relação matemática que descreve esse comportamento? E aí, para descrever matematicamente esse comportamento, daí foi feito, ou se a gente pode traçar uma curva que é justamente a corrente de dreno em função da tensão gate source. Então, o comportamento físico ali que a gente fez, que a gente descreveu no desenho anterior da corrente de dreno em função da tensão de gate, se tu representar ela num gráfico, ela segue essa trajetória, basicamente. Tá? Como é que tu cria esse gráfico? Tu pega o FET, aplica uma tensãozinha de gate e mede a corrente que passa. Tá? Aplica uma tensão de gate e mede a corrente. Aplica uma tensão de gate e mede a corrente. Tá? Daí, fazendo esse teste, fazendo esse experimento, tu chega num comportamento muito semelhante a essa curva aqui. Então, ele segue um comportamento meio que parabólico, meio que exponencial, dependendo do
do nível que tu analisar essa curva, certo? Só que aqui tem dois detalhes que eu quero chamar a atenção para vocês. Ele segue esse comportamento aqui. Observa que nesse ponto aqui, ó, o que esse ponto está dizendo para nós? Quando a tensão de gate chegar nesse ponto aqui, vale quanto a corrente de dreno? O que eles foram fazendo? Ó, eles foram botando uma tensão de gate cada vez mais negativa, a corrente de dreno foi diminuindo, até o ponto em que a corrente de dreno chegou nesse ponto. Nesse ponto aqui, ó, a corrente de dreno vale zero, né? Caiu meu eixo Y aqui, caiu em zero. Nesse ponto aqui, a corrente de dreno vale zero. Então, essa tensão que resultou na corrente de dreno igual a zero é a tensão de pinch-off. Esse VP aqui é a tensão de pinch-off. V pinch-off. O que aconteceu nesse exato instante, pinch-off? Quando tu fez a tensão de gate igual a esse valor, as duas depressões se encontraram. Se as duas depressões se encontraram, tu fechou o canal. Se tu fechou o canal, aqui no gráfico tu tá vendo que a corrente de dreno vale zero nesse ponto. Aqui tu tá em corte. A gente diz que o teu FET ele está em corte. Ele não está conduzindo, ele está cortando a corrente. Não existe corrente circulando nele, certo? E o outro extremo é quando tu não aplica, ó, o outro extremo da nossa curva, aqui em cima, é quando tu não aplica a tensão de gate. Tu não aplica, ou tu aplica 0 volts na tensão de gate. Tu aplica 0 volts entre o teu gate e o teu source. Se tu tá aplicando 0 volts, tu não tá polarizando a tua junção PN que existe do gate para o source. Se tu não tá polarizando, tu não tá nem aumentando nem diminuindo aquela camada de depressão. Então a gente diz que tu tá na espessura máxima do teu canal. Tu tá na espessura máxima do teu canal. Só um minuto, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui. Desculpe. Resolvido o problema. Tá dizendo o seguinte, o outro extremo é quando tu não aplica tensão no gate. Se tu não aplica tensão no gate, tu tá na espessura máxima do teu canal. Se tu tá na espessura máxima do teu canal, tu tá conduzindo a máxima corrente que o teu canal consegue conduzir. E essa máxima corrente é chamada de IDSS. Então, quando a tensão é zero, a corrente chegou no valor máximo que o canal consegue conduzir, então, na espessura máxima do canal, certo? Abriu completamente o canal, então ele está conduzindo a máxima corrente dele, que a gente chama de IDSS, essa é a máxima corrente. Nesse ponto aqui, a gente diz que o nosso semicondutor está em saturação, tá? Que ele está conduzindo a máxima corrente que ele pode conduzir. Então, tu tem o ponto de corte, caracterizado pela tensão de pinch-off, e tu tem o ponto de saturação, caracterizado pela corrente máxima, corrente de saturação. Nesse ponto aqui, tu tem o canal completamente aberto, porque tu não está aplicando tensão de gate, então tu não tem aumento da camada de depressão dos dois lados, e nesse ponto aqui, tu fez as camadas se juntarem, então tu não tem corrente nenhuma. Então, esse é o comportamento físico, né, retratado num gráfico da corrente que flui no teu dreno, aqui, né, a corrente que flui no teu dreno, em função dessa tensão de gate. E como que eu transcrevo, tá certo? Transcrevo esse gráfico aqui para uma equação. Para transcrever isso aqui numa equação, daí eu tenho que escrever a equação aqui, né, peraí. Aí, tiltei, aqui. Então, é o seguinte, como é que eu escrevo esse gráfico aqui matematicamente? Ele segue a seguinte equação, vou botar até aqui, ó. Ele é igual a corrente de dreno de saturação que multiplica uma aproximação quadrática dessa curva aí, tá? Então, basicamente, a gente segue essa equação aqui, ó. A corrente de dreno descrita por esse gráfico, ela pode ser aproximada por essa equação aqui, tá? Só fazer aqui para dizer que uma tem relação à outra, tá?
onde, o que a gente tem ali? Que a corrente máxima, né, essa aqui é a corrente máxima do nosso transistor, deixa eu botar aqui, ó, corrente máxima de dreno do transistor, do FET, certo? Isso aqui é uma característica do FET, que depende da característica construtiva do FET, basicamente depende do tamanho que ele foi construído, se o canal é maior ou o canal é menor, construído fisicamente, tá? Então, isso aqui é uma característica construtiva do teu FET. O VP, que é a tensão de pinch-off, certo? Tensão de pinch-off. Que também é uma característica do teu transistor. Se tu fez um canal muito grande, tu precisa ter uma tensão de pinch-off maior para fechar esse canal, porque tu precisa aumentar ainda mais a camada de depleção dos dois lados. Então, também é uma característica construtiva. E essa tensão aqui é a tensão aplicada, né? Essa aqui é a tensão aplicada no gate source. Deixa eu botar assim, ó, tensão gate source aplicada. Então, a corrente que vai fluir, não sei escrever nem aplicada mais, tá difícil. Dislexia até para escrever. Então, a corrente que vai fluir no teu FET, essa corrente de dreno aqui, ó, ela depende das características construtivas, né, do tamanho do canal, basicamente, de como que ele foi construído, e depende da tensão que tu aplica na porta. Se tu aplicar uma tensão maior na porta, tu faz esse ponto caminhar em cima dessa curva aqui. Ou o ponto de operação do teu transistor vai ser, digamos, uma corrente tal e uma tensão tal. Ou então vai ser uma tensão de aqui, de gate aqui e uma corrente aqui, tá? Isso aí é o ponto de operação. Como que tu define esses valores, a tensão de gate é o ponto de operação, né? É lá o nosso famoso ponto quiescente. Tu pode botar o ponto quiescente aqui embaixo, tu pode botar o ponto quiescente lá em cima, ou pode botar ele mais aqui no meio da tua curva também. O que é esse ponto quiescente? É a tensão que tu vai aplicar aqui, ó, VGS quiescente, que vai ter resultar numa corrente de dreno quiescente, dado por essa equação. Certo? Então, esse IDS é dado do transistor, esse VP é dado do transistor, e esse VGS é a tensão que tu quer para definir a corrente que tu quer. Ou seja, o ponto quiescente, as coordenadas do teu ponto quiescente, o ponto de polarização CC, tá bom? Esses dois aqui, ó, depende do transistor. Tá? Entendido isso aí? Lembra disso aqui, então. A gente entendeu como que ele funcionava fisicamente. A representação gráfica desse funcionamento é essa curva. Lembra dos principais pontos da curva, o que significa cada um desses pontos em conjunto com aquele funcionamento que a gente viu, a camada de depleção aumentando e diminuindo, tá? Lembra que esse gráfico aqui pode ser representado por essa equação aqui em cima, tá? E os elementos dessa equação aqui estão relacionados com o gráfico e, por consequência, estão relacionados com o funcionamento físico, tá bom? Beleza, aí tudo isso até agora, tá? E outra, né, antes, mais uma coisinha. Como que tu define esse ponto quiescente, tá? Como que tu diz em que lugar dessa curva que o transistor vai trabalhar? Se ele vai trabalhar no corte e na saturação, se ele vai trabalhar num ponto quiescente aqui embaixo ou aqui em cima. Como que tu define isso? São os circuitos de polarização CC, tá? Então, os circuitos de polarização fixa, divisor de tensão, seguidor emissor, que definem em que lugar dessa curva que tu vai trabalhar. Se ele vai trabalhar com uma corrente de dreno maior ou menor, se ele vai trabalhar mais em cima dessa curva ou mais embaixo nessa curva, onde que ele vai trabalhar, onde que vai ser o ponto quiescente, tu define através dos circuitos de polarização, né? Então, tu define através dos circuitos de polarização, o valor da tensão quiescente, o valor da corrente quiescente. E isso daí que era o conteúdo lá do dispositivo Zoom, que é tu aprender a calcular um resistor de dreno, um resistor de gate, em função do ponto quiescente que tu quer para aquele FET, para aquele transistor. E daí, a partir desse ponto que vem nossa análise aqui em circuitos 2, tá? Em dispositivos 2.
certo? Não sei nem a disciplina que eu estou dando mais, certo? Então, a partir desse ponto que vem a nossa análise. Por quê? Porque tu definiu, bom, ele vai trabalhar nesse ponto aqui. Agora, eu vou fazer esse transistor amplificar sinal. Vou fazer esse amplificador amplificar um sinal. O que é amplificar o sinal? É eu botar uma perturbação nesse ponto quiescente. Aquilo que eu venho dizendo para vocês, a gente vai injetar uma perturbação no ponto quiescente, através de um sinalzinho, que lá no TBJ era um sinalzinho na base, agora esse sinalzinho aqui vai ser no gate. Na hora que eu colocar uma perturbação no gate desse transistor, o que vai acontecer com o ponto quiescente? Eu vou introduzir uma pequena perturbação, deixa eu pegar uma cor diferente aqui para escrever isso, eu vou vir lá na tensão de gate, isso aqui, ó, ele está definido, a tensão de gate é VGS quiescente, foi definido pelo ponto quiescente, foi definido pelo circuito de polarização, seja qual for, fixa ou divisor de tensão. Agora a gente vai lá e vai introduzir no gate a pequena variaçãozinha, que é o nosso sinal de entrada dos amplificadores, um sinal de 1 mV de pico, de 4 mV de pico, um sinalzinho que vem de um sensor, o sinal que eu quero amplificar. Esse sinal é um sinal variante no tempo, que tem uma certa amplitude. O que tu está fazendo? Tu está introduzindo essa variação no gate. Então vai acontecer que aqui, ó, esse sinal que era a tensão de gate, que era um sinal fixo no ponto quiescente, agora ele vai aumentar um pouquinho e vai diminuir um pouquinho em torno desse valor. E essa perturbação aqui, ó, digamos, eu vou chamar aqui ela de delta VGS. Tá? Deixa eu escrever isso melhor. Essa perturbação delta VGS, que eu estou colocando no gate do meu MOSFET, vai fazer com que o meu ponto quiescente, ele desça um pouquinho, e quando essa tensão aumentar, ele suba um pouquinho. Então, meu ponto quiescente, ele vai sofrer uma perturbação em torno do ponto quiescente, né? Meu ponto de operação, ele vai sofrer uma perturbação, ele vai sacudir em cima da curva azul, né? Ele vai subir e descer na curva azul, de acordo com as variações de tensão de gate que eu vou colocar, né? Que é o nosso sinal VI lá, que a gente vem analisando, né? Lá no TBJ, aquele sinal VI gerava uma perturbação na corrente de base. Aqui, para nós, o sinal VI vai gerar uma perturbação na tensão de gate. E essa perturbação vai fazer com que o ponto de operação oscile em torno do ponto quiescente. E essa oscilação em torno do ponto quiescente vai resultar numa perturbação lá na corrente de dreno. Né? Porque se o ponto sobe, a minha corrente de dreno vai subir. Quando o meu ponto descer, a minha corrente de dreno vai descer também. Então, essa variação aqui, ó, de tensão de gate, vai resultar numa variação de corrente de dreno. Uma corrente de dreno. No momento que eu inseri um sinal no gate, esse sinal de gate refletiu numa oscilação no ponto quiescente, por consequência, oscilação na corrente de dreno. Na hora que tu colocou uma variaçãozinha no gate, o teu canal, que tinha uma camada de depressão fixa, agora ele vai oscilar, ele vai aumentar e diminuir aquela depressão, porque a tensão de gate está aumentando e diminuindo, então vai fazer com que a corrente aumente e diminua de acordo com a variação da tensão de gate. Tá? Então, tu tem variações agora, ó. Isso aqui é o princípio de tudo, né? Tu tem variações em torno do ponto quiescente. E como que essas variações se relacionam, que é a nossa análise? Como que vai acontecer essa variação de corrente de dreno em função da tensão de gate? Isso que a gente responde na nossa disciplina, tá? Que a gente já fez lá pro TBJ e agora a gente vai fazer pro FET, tá? Então, a gente está interessado, a gente está interessado, na real, em escrever como que acontece as variações de corrente de dreno em função das variações de tensão de gate. Como que acontece isso aqui? Tá? E como que acontece isso aqui, na real, ela é aproximada, porque se ela vai subir e descer em torno daquela curva azul ali, né? Ela vai subir e descer em torno dessa curva azul, ó. Só que essa curva azul, ela é uma forma de onda quadrática, né? Lembra? É uma forma de onda quadrática. Só que o que a gente diz? Não, isso aqui vai acontecer em torno da reta tangente desse ponto. Porque daí eu posso dizer que essa relação entre essa variação aqui e essa variação é linear.
Eu posso dizer que essa variação da curva azul ela é muito parecida com uma reta, então, na real, eu posso dizer que isso aqui é linear. Se eu assumir que é em torno da reta tangente, eu posso dizer que isso aqui é linear. É uma constante, basicamente. Isso que eu quero dizer. Se eu assumir que esse ponto ele vai oscilar, não na curva azul, mas na reta tangente aqui, eu posso dizer que isso aqui é linear. Então, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente linear. E se eu disser que é linear, eu posso dizer que isso aqui é aproximadamente, né? Ou posso dizer que isso aqui é igual a uma constante. É igual a uma constante. E se é igual a uma constante, a gente vai dar um nome para essa constante, que é a constante Gm. Tá? E o nome dessa constante Gm é transcondutância. Transcondutância. O que essa constante diz para nós? Que as variações de corrente de dreno com relação às variações de tensão de gate é praticamente linear. Que linearidade é essa? A reta tangente ao ponto. Que ponto? Ponto quiescente. Estão me acompanhando ainda? Aham. Estamos usando cálculo já aqui. Mais um detalhe agora. Para nós, essas variações, esses deltas aqui, ó, eles são muito pequenos. Tá? Esses deltas aqui, ó, são deltas muito pequenos com relação ao ponto quiescente. São variações pequenas. Quando a gente fala que são variações pequenas, a gente arremete a quê? E aí? Se eu disser que essas variações são variações infinitesimais, o que eu posso dizer? Que essas variações aqui são muito pequenas. Eu posso dizer que essa relação entre delta ID por delta VGS, na real, é o quê? Ah, sério que vocês não vão lembrar? Se eu digo que os nossos deltas são muito pequenos, eu aproximo essas variações pela derivada. Pela derivada. Derivada de ID com relação a VGS. Isso aqui, essa derivada no ponto VGS igual a VGS quiescente, ou seja, essa derivada nesse ponto aqui, é igual ao nosso GM, é igual à nossa transcondutância. Estão me acompanhando aí? Não estão perdidos? Alguma dúvida até aí? Beleza? A gente ainda diz o seguinte, antes de nós resolver isso aí, a gente ainda fala o seguinte, que se eu estou assumindo que essas variações são variações, tá? São deltas, são variações. Se são variações, a gente costuma representar essas variações por letras minúsculas. Então, em vez de escrever delta ID maiúsculo e delta VGS maiúsculo, eu escrevo ID minúsculo sobre VGS minúsculo. Eu estou dizendo que isso aqui, ó, que é essa relação de variações, que é isso aqui, ó, a relação dos sinais AC, relação das variações, é igual à minha transcondutância. Daqui eu digo que essa... Tá, espera. Não, vou colocar aqui já. Daqui eu digo que a corrente de dreno, então, é igual à minha tensão de gate, que multiplica a transcondutância. Lembra? Letras minúsculas, variações. Variações, perturbações AC. Variações na corrente de dreno depende das variações de tensão de gate, né? Porque eu estou variando a espessura do canal. E essa relação entre os dois, se for pequeno o suficiente em torno do ponto quiescente, ela é linear, ou seja, ela vale uma constante. E essa constante a gente chamou de GM, de transcondutância. Então, perturbações na corrente de dreno
é igual a perturbações na tensão de gate, que vai aumentar ou diminuir o canal, que multiplica a transcondutância do meio. E o valor da transcondutância a gente tira da resolução dessa integral aqui. Dessa derivada. Porque essa derivada é a derivada dessa equação de cima aqui, ó. E isso aí vai ser igual para nós 2 vezes IDSS pelo módulo dVP, que multiplica 1 menos tensão VGS quiescente, porque eu estou aplicando o ponto quiescente, dividido por VP. E daí a gente tem basicamente as duas equações que a gente precisa para o nosso estudo em dispositivos 2. Tá? O que significa essa primeira equação aqui? Está dizendo o quê? Que variações, ó, letra minúscula, variações na corrente de dreno do meu transistor, tá? Corrente de dreno aqui, ó, variações na corrente de dreno, ela depende das variações na tensão de gate e da transcondutância do meio. O que é a transcondutância? É a inclinação da derivada nesse ponto aqui, ó. É a inclinação da derivada? Não, é a derivada no ponto quiescente. É a relação linear entre essa variação por essa variação. Tá? Isso é a transcondutância, é a derivada da corrente na curva que a gente viu antes. Então, olha o que a gente analisou aqui, ó. A gente viu como que o transistor funciona fisicamente, que tu varia a tensão de gate, essa tensão de gate muda a espessura do canal, essa espessura do canal muda a corrente de dreno. Isso é como que funciona fisicamente. Varia a tensão de gate, varia a corrente de dreno, porque tu mudou a espessura do canal. Esse comportamento segue esse gráfico aqui. A gente pode representar esse comportamento por esse gráfico. Esse gráfico pode ser representado matematicamente por essa equação aqui. Tá? Então, essa curva azul segue essa equação aqui. Beleza. Mas a gente está assumindo o quê? Que o nosso transistor está operando em um ponto dessa curva azul, que é o chamado ponto quiescente. Então, tá aqui, ele está parado no ponto quiescente, tranquilão lá, porque a gente viu que quiescente significa tranquilo, né? Então, ele está ali, tranquilão no ponto quiescente, paradinho. Agora, a gente vai introduzir perturbações no ponto quiescente. Que essas perturbações é fazer ele amplificar. É fazer o nosso transistor operar como amplificador, é introduzir perturbações no ponto quiescente. E essas perturbações, para nós, é uma perturbação de gate. O que acontece se eu coloco uma perturbação de gate? Ele reflete uma oscilação do ponto de operação em torno do ponto quiescente, e essa oscilação reflete numa oscilação de corrente de dreno. Pô, se tu pensar, se eu estou variando a tensão de gate com variações em torno do ponto quiescente, meu canal está aumentando e diminuindo, logo a corrente vai aumentar e diminuir também, tá? Então, variações. Eu posso assumir que essas variações são lineares, porque é muito pouco que ele oscila em cima da curva azul. Então, eu posso dizer que, na real, é em cima de uma reta, não é em cima de uma curva. Se eu disser que é em cima de uma reta, eu posso escrever que essas variações de corrente de dreno em função das variações da tensão de entrada é praticamente linear, é constante. A gente chamou isso aí de transcondutância. Reescrevendo isso aqui, eu posso tirar essas letras maiúsculas e reescrever com letras minúsculas, só que essas letras minúsculas são perturbações, não esqueçam, são variações a C. Daí a gente pode reescrever a primeira equação, que é a corrente de dreno, as variações na corrente de dreno, é proporcional às variações da tensão de gate. E essa proporcionalidade é a inclinação dessa curva que a gente acabou de dizer que é linear, em vez de ser a curva azul, é a tangente. Como é que eu calculo essa inclinação? Bom, a inclinação de uma curva é a derivada naquele ponto. Aí a gente calculou a derivada da curva no ponto, que está aqui embaixo. Que é essa curva aqui, a curva é dada por essa equação. Então, todo esse pensamento, toda essa ladainha aí para chegar nessas duas equações. Tudo isso para chegar nessas duas equações. Ok? Muito fácil, né? É fácil assim de entender até. Quero ver o que a turma tá falando no grupo sem professor lá, né, xingando. Só mais um detalhe aqui, ó.
isso aqui, ó, para nós, tá? Isso aqui tá para nós, ele é o análogo, né? Tá para nós o que a gente tinha lá no TBJ. Lá no TBJ, a gente não tinha a chamada corrente de dreno, né? Que é a corrente que a gente está controlando. O que a gente tinha lá era a corrente de coletor. E a corrente de coletor era controlada pela corrente de base, dada por uma relação beta. Tá? Então, é meio que a mesma ideia, tá? Mas o porquê e como é totalmente diferente, tá? Mas é meio que a mesma ideia. O que a gente está dizendo como é meio que a mesma ideia? É que as variações de corrente de dreno seguem a mesma lógica do que as variações de corrente de coletor, tá? Segue a mesma lógica, tá? Não é a mesma coisa. É igual, mas é diferente, tá? O que mais que eu tenho para dizer aqui para vocês? Deixa eu pensar. Aqui, ó, tá, a gente falou isso. Tá, acho que dá para ir para o próximo slide. Deixa eu ver o que diz o próximo slide. Tá. Então, aqui a gente equacionou, tá? Nesse slide aqui, a gente equacionou o funcionamento. No slide anterior, ainda, né? Nesse aqui, a gente falou no anterior. Nesse aqui, a gente falou do funcionamento físico. O funcionamento físico leva ao equacionamento, dado por esse slide aqui. E o equacionamento, agora, a gente vai ter que construir, em cima desse equacionamento, qual que é o modelo, né? Se aquelas equações regem o funcionamento do nosso transistor, a gente pode representar o nosso transistor por um modelo equivalente referente a essas equações. E a gente precisa desse modelo para poder fazer as nossas análises, tá? Vou só fechar uns negócios aqui que estão me atrapalhando. Aqui. Então, agora a gente precisa construir qual que é o modelo do nosso transistor. A gente viu o funcionamento físico, viu o equacionamento do funcionamento físico. Agora eu quero saber o modelo do transistor. Por que o modelo? Porque o modelo é aquilo que diz para nós como que o transistor opera, o circuitinho equivalente que a gente vai pegar lá no circuito de polarização e onde tem o transistor a gente vai substituir pelo modelinho. E daí a gente faz a análise de circuito. Exatamente o que a gente fazia lá no TBJ, onde tinha o TBJ, a gente botava o modelo RE, aqui a gente vai tirar o FET e botar o modelo do FET. Tá? E esse modelo, ele recebe, assim como o do TBJ, que eu chamo de modelo RE, e o Nachels, que chama de modelo RE também, tem outras referências que chamam esses modelos de modelo Pi. Tá? E daí, em paralelo com o modelo Pi, digamos assim, né, em contrapartida ao Pi, tem o modelo T, tá? São nomes diferentes para os modelos, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Esse modelo Pi, em vez de chamar de Rzinho E, chama de Rzinho Pi, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Se tu olhar em algumas referências, vai ser um pouquinho diferente. Tá. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o modelo desse transistor, tá? O que eu quero saber primeiro? O nosso modelo, lembrando, agora, no nosso modelo, a gente vai estar interessado só naquelas grandezas minúsculas. VGS, só nas grandezas minúsculas, que são as perturbações em torno do ponto quiescente. O nosso modelo, ele vai representar só essas perturbações, tá? Esse é o nosso modelinho. E daí, eu quero perguntar uma coisa para vocês agora. Se eu olhar para o meu transistor, tá? A gente já escreveu quanto é que vale essa corrente de dreno para o nosso transistor. A gente já equacionou essa corrente de dreno. A gente disse que as variações na corrente de dreno, que é esse Izinho minúsculo, as variações na corrente de dreno, ela é igual àquela equação que a gente acabou de escrever ali, que são as perturbações na tensão gate-source, que multiplica a transcondutância do nosso transistor. Sendo que essa transcondutância, tu calcula em função dos parâmetros, né? Tem a equaçãozinha ali, que está dado no último slide, para o cálculo dessa transcondutância, né? GM é igual a 2 vezes a corrente de saturação sobre o módulo da tensão de pinch-off, 1 menos a tensão quiescente, VGS quiescente, sobre tensão de pinch-off. Tá? Observa só fazer um paralelo aqui de novo. Calcular o GM
é meio como se fosse calcular o Rzinho E, tá? É meio como se fosse. Tu tem que, em função do ponto quiescente, tu vai ter valores diferentes para GM. Se tu tá com o ponto quiescente aqui embaixo, o VGS quiescente muda, então o GM é diferente. Se ele tá aqui em cima, o GM é diferente, tá? Mas essa transcondutância é dada por essa equação. Tá, mas o que eu quero dizer é isso aqui, ó. A corrente de dreno, ela segue essa equação. Então, se a corrente de dreno, ela é definida por uma constante que multiplica uma tensão, essa corrente de dreno é uma fonte de corrente controlada por tensão. Concorda comigo? Se é uma corrente que ela vale uma tensão vezes uma transcondutância, é uma constante que multiplica uma tensão. Então, isso aqui é uma fonte de corrente controlada por tensão. Fonte de corrente controlada por tensão. Tá? Se ela é uma fonte de corrente, eu posso dizer, na real, que do dreno para o source, que é onde essa corrente circula, do dreno para o source, existe uma fonte de corrente controlada por tensão, de valor ID, VGS, VGM. Tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, que do dreno para o source, existe uma fonte de corrente, porque é a corrente que circula aqui, ó, do dreno para o source. Então, eu posso dizer aqui, ó, que do dreno, esse fica mais fácil de desenhar assim, do dreno para o source, na real, o que eu tenho é uma fonte de corrente. Tá? É uma fonte de corrente. E, na real, não é circular, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um losango aqui. Para vocês é fácil desenhar um losango? Com muito esforço, eu acho que dá. Mais ou menos. Olha, os meus ficam horríveis. Eu achei que tu ia dizer, os meus ficam maravilhosos. Não, eu tenho dificuldade em desenhar losango. Círculo também, quadrado, qualquer forma geométrica. Ou seja, escrever tu não consegue. Tá aí, ó. Do dreno para o source existe a corrente ID circulando, né? Nossa correntezinha ID, que é essa corrente que circula do dreno para o source, tá aqui. Então, que é essa fonte de corrente, que ela vale VGS, que multiplica a transcondutância GM, tá? E aonde que está essa tensão VGS? Bom, tá do terminal gate para o terminal source, tá aqui, ó, a gente enunciou ela. Então, eu vou botar aqui o terminal gate, aqui, para o terminal source, aqui. O source está ali, né? Deixa eu fazer um chablauzinho aqui, ó. Source, tá? Do gate para o source está a nossa tensão VGS. Deixa eu botar ela aqui, ó. Aqui está o nosso terminal gate, então do gate para o source existe a nossa tensão VGS. Aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre que tu disser que existe uma fonte dependente, tu tem que indicar onde que está a tensão ou corrente da qual ela é dependente. Ela é dependente de VGS, então tá aqui, ó, VGS. Beleza, tem isso aí. Agora uma pergunta para vocês. Quanto que é a corrente que entra aqui no dreno? No gate, desculpa. Quanto que é a corrente que entra aqui no gate? Quanto que é? 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 Se a gente olhar lá já deixei a figurinha da junção aqui, ó. Se a gente olhar a figurinha da junção, eu quero saber qual que é a corrente que entra aqui, ó. Isso aqui é o IG, tá? Deixa eu botar na mesma cor. Eu quero saber a corrente que entra ali. Quanto que é essa corrente que entra aqui, ó? Isso aqui eu responder quanto que é o valor da IG. Lembra o que a gente está fazendo nessa junção? Qual que é o princípio de funcionamento do FET? A gente regula a depressão, a gente regula essa depressão aqui, né? A gente regula o tamanho da depressão. Quanto maior essa depressão, menor a corrente de dreno. É isso que é o princípio de funcionamento. Então, o princípio de funcionamento do FET considera que exista essa camada de depressão entre o gate e o source. Existe essa camada de depressão aqui. Se existe uma camada de depressão do gate para o source, a junção gate-source está polarizada como? Se existe uma camada de depressão num diodo,
Se eu aumento a camada de depleção de um diodo, ele está polarizado como? E aí? Lembra o primeiro slide de diodo que a gente falou hoje na aula? Não? Se eu polarizo o diodo diretamente, tem camada de depleção? Sério que vocês não lembram? A gente falou isso há meia hora atrás. Não? Diodo polarizado diretamente. O que acontece? Tu tem corrente fluindo, não tem? Polarizado diretamente. Se tu polariza ele diretamente, tu tem corrente fluindo. Por que a corrente fluiu? Porque tu jogou os portadores para dentro da camada de depleção. Então, tu desmanchou a camada de depleção. Diodo polarizado reversamente, o que fez? Tu afastou os portadores da camada de depleção. Logo, aumenta a camada de depleção. Por aumentar a camada de depleção, ele não conduz. Diodo polarizado diretamente conduz, porque tu desmancha a camada de depleção. Diodo polarizado reversamente não conduz, porque tu aumenta a camada de depleção, porque tu afastou os portadores da camada, então não conduz. É a mesma coisa aqui, do gate para o source, tu tem uma junção PN, com uma camada de depleção formada. Ou seja, tu está polarizando a junção gate-source reversamente. E tu controla o tamanho da camada de depleção. Para que exista a camada de depleção, gate-source é polarizado reversamente. Então, se gate-source está polarizada reversamente, a corrente que flui do gate para o source é nula. Não existe corrente fluindo do gate para o source, porque existe uma baita de uma camada de depleção no meio do caminho. Então, não entra corrente no gate porque tu está polarizando reversamente. Então, a corrente de gate é nula, não entra corrente no gate. A corrente aqui, ó, é nula, não entra corrente no gate. Por que não entra? Porque a junção gate-source está polarizada reversamente. Por que ela está polarizada reversamente? Porque o princípio de funcionamento desse cara é controlar a camada de depleção que existe entre o gate e o source. Então, se existe camada de depleção, está polarizada reversamente. Se está polarizada reversamente, não tem corrente. Se não tem corrente entrando no gate, não existe corrente fluindo para o gate, eu posso dizer que entre o gate e o source do meu circuito, se não existe corrente fluindo do gate para o source, eu posso dizer que existe o Q entre o gate e o source. Como que eu represento um caminho onde não existe corrente fluindo? Um curto? Não existe corrente fluindo em curto? Dá um curto na tomada aí, vamos ver se vai ter corrente. Existe, claro que existe. Isso, num curto não, né? O curto vai ter a corrente que for, vai ter toda a corrente. Curto-circuito tem resistência zero, né? Se tu der um curto na tomada, tu vai explodir a tomada, vai ter, sei lá, quantos amperes circulando ali. Então, o que existe entre o gate e o source, na real, é um circuito aberto. Como que tu representa um elemento que não drena corrente? É um circuito aberto. Entre o gate e o source é um circuito aberto, porque não drena corrente. Isso aqui é uma representação física, uma representação elétrica, melhor dizendo, do comportamento físico, que é uma polarização reversa do gate para o source. Então, como não entra corrente no gate, a gente representa no nosso modelo através de um circuito aberto. Tá? Por causa disso, isso aqui é um circuito aberto. Então, nosso modelo do FET é isso aqui. Tá? Isso aí é o modelo do FET. Ele é um circuito aberto na entrada, porque não drena a corrente. E a corrente que circula do dreno para o source depende da tensão que tu botou nessa porta. Tá? Dado pela transcondutância. E a transcondutância depende do ponto de operação, se está mais embaixo ou mais em cima da curva, dado por essa equação aqui. Ok? Tem mais um detalhe ainda,
que existe a resistência de dreno desse cara. Rzinho D. Aí existe essa corrente de dreno aqui. Tá? Aqui. Que é semelhante ao Rzinho O dos transistores TBJ lá. Tá? Que ele basicamente é a inclinação da curva da corrente de dreno. Ok? Sim, não? E aí? O que vocês me dizem? Por que a gente construiu esse modelo aí? Por que eu desenhei esse modelo com vocês? Esse modelinho é importante para nós fazer a análise dos circuitos onde vai ter o TBJ. Onde vai ter o TBJ lá, polarização fixa, polarização por divisor de tensão, enfim, diferentes circuitos de polarização, a gente vai usar esse modelo aqui para analisar o circuito. A gente vai trocar no lugar do transistor, a gente vai botar esse modelo aqui. Esse Rzinho D aqui, que é a resistência do dreno para o source do nosso MOSFET, do nosso FET, ele tem uma relação com os parâmetros híbridos, assim como a gente tinha lá no TBJ os parâmetros híbridos, que nós chamava de H, né, os parâmetros híbridos. E daí a gente dizia lá no TBJ, né, deixa eu botar assim, lá no TBJ, a gente dizia que o Rzinho O era igual a 1 sobre HOE, né, se tivesse em emissor comum, por exemplo. Tá bom? Aqui a gente também tem os parâmetros híbridos, só que o parâmetro híbrido aqui no FET a gente chama de Y, tá? Y. E o Y de saída para nós, o parâmetro híbrido Y é YO, e S de source comum, que é o que a gente vai analisar. Lá a gente tinha parâmetro híbrido de saída em emissor comum, HOE, saída em emissor comum. Aqui a gente tem o parâmetro híbrido de saída em source comum, YOS, tá? Isso aqui pode ser dado num datasheet, por exemplo, tá bom? Construído o modelo? Muita queimação de óleo? Eu ia analisar o amplificador fixo, em polarização fixa com vocês, mas eu vou deixar para a próxima aula. Tá bom? O que vocês não entenderam até aqui? Nenhuma dúvida? Deu para entender, da minha parte, pelo menos, eu entendi. O que vocês têm que lembrar aqui, ó, do modelinho, tá? O que o modelinho representa? Lembra que nesse modelo, ó, todas as tensões e correntes aqui, ó, tá? Deixa eu chamar a atenção para isso aqui, que isso aqui é importante. Todas as tensões aqui, ó, tensões e correntes que tem nesse circuito, tá? Todas as tensões e correntes que tem nesse modelo são as tensões e correntes relacionadas à perturbação desse ponto quiescente, tá? Tu tem o ponto quiescente aqui, aquela corrente Izinho D ali, ó, ela é a amplitude dessa variação que acontece aqui na corrente de dreno, ó. É isso aqui que é o ID, tá? Essa variação aqui. Lembra que a gente disse que isso aqui era o delta Izão D, que é a variação. Daí a gente está dizendo que é a letra minúscula, a mesma coisa aqui, ó. Essa variação em torno do ponto quiescente aqui, que a gente chama de Vzinho GS. Tá? Então, essas tensões e correntes que estão no modelo são as tensões AC, são perturbações em torno do ponto quiescente. Perturbações em torno do ponto quiescente. Aqui está o ponto quiescente, esse ponto quiescente vai sacudir. Lembra disso, tá? Que basicamente o que a gente faz, a gente desacopla o circuito CC do CA para fazer as nossas análises. E daí a gente diz, não, eu vou analisar só as perturbações em torno do quiescente. Por isso que a gente chama de letras minúsculas, tudo isso aqui, tá bom? Então, a gente construiu o modelo para as perturbações do transistor FET. Tá? Por que a gente construiu esse modelo? Para analisar as perturbações em amplificadores com FETs. Porque o princípio de amplificação consiste em analisar a oscilação do ponto quiescente. Bom, se a gente está interessado em analisar a oscilação do ponto quiescente, eu preciso de um modelo que descreva o meu transistor para essas oscilações. Então, esse aqui é o modelinho. Da onde que veio esse modelo? Veio da análise
em torno do ponto quiescente. A gente disse que são perturbações, então isso aqui é praticamente linear, beleza? E daí, para chegar nisso aqui, a gente ainda construiu a curva baseada no comportamento físico, tá? Sendo que o comportamento físico é aquele primeiro slide lá que a gente conversou sobre a formação e desmanche da camada de depressão, tá bom? Esse contexto é importante, tá, gente? Eu não digo que vocês vão lembrar sempre tudo isso, mas o contexto do que está acontecendo é importante. Por que que a gente constrói um modelo, por que, da onde que vem esse modelo, e assim vai por diante, tá bom? Eu digo ainda que isso é mais importante do que tu saber as equações. Tá? É mais importante saber ZI, ZO. Tá? Por que tu está calculando isso, da onde que veio, como que foi feito, é mais importante, tá bom? Então, eu ia aplicar isso na polarização fixa agora, mas vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Popular amanhã. Daí a gente analisa a fixa em mais uns na próxima aula. Beleza? Se não temos dúvida, é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima.